Retornamos com o bloco Campeões da Champions League. Agora nós vamos mostrar a camiseta de todos os campeões da Champions League. Vai me auxiliar aqui o Ademir Maria, né, Ademir Maria? Para contar essa história. E o Aloysio, né? Ninguém melhor que o Aloysio, que disputou várias Champions League para contar a história e mostrar as camisetas dos campeões da Champions League. Vamos ao primeiro campeão e maior campeão da Champions League. Vou mostrar aqui. Ó. Real Madrid. Real Madrid, o maior campeão da Champions League. O Aloysio tem uma história para contar interessante do Real Madrid aí, uma final, né, Aloysio? Sim, sim. Final da Copa do Rei, Taça do Rei, né? Que nós ganhamos do Real Madrid 2-0. A final foi em Valência. E ganhar uma competição, que é a segunda competição mais importante no campeonato na Espanha. Realmente teve um sabor muito, muito especial. Infelizmente não consegui jogar o jogo todo porque eu tive uma lesão no joelho, tive que sair. Mas foi meu título, né, na Espanha, já que campeão espanhol eu não fui. Pelo Barcelona. Exato, e ganhamos a final da taça. E Ademir Maria tem alguma história a contar? Nossa, esse aí tem 14 títulos, né? E eu tive a oportunidade, quando fizemos a excursão para a Europa, com o Cruzeiro e o Santos, eu tive a oportunidade de jogar contra o Real lá. Vamos a outro campeão? Outro grande campeão, né? O Milan, grande campeão, né? Chegou a jogar alguma partida contra o Milan? Tem alguma história? AC Milan, um dos grandes da Europa, né? E na década de 80, 90 ali, eles, na verdade, é o Milan que mandava ali. Joguei algumas vezes contra eles, sim, e aquele Milan famoso, né? Do Baresi, Costa Curta, Rijkaard, já o trio de holandês, o Rijkaard, Gullit e tinha um outro, era Van Basten, mas depois o Van Basten se lesionou. Realmente um grande time. E nessa fase da Champions nós enfrentamos o Milan, que tinha o Jorge Weah, que é todo liberiano, e nós vencemos o Milan lá em San Siro, 2-1. Foi um jogo histórico e nós empatamos em casa e nós eliminamos o Milan com esse grande time. Então foi um feito, um jogo assim bem, a nível pessoal para mim foi muito importante. Grande história do Aloysio. E Ademir Maria, quantos títulos? 7 títulos tem o Milan, né? Eu não tive a oportunidade de enfrentar o Milan, mas conheci. Estive lá fazendo uma visita lá quando estivemos na Europa. Então vamos a outro grande campeão agora. Bayern de Munique, um grande campeão da Champions League e também outras competições que ele participou. Aloysio, tem alguma história sobre algum jogo do Bayern de Munique para lembrar, sim? Também. Também tem. Jogamos com o Bayern, né, também, pelo menos umas 2 vezes, de sorteio que saiu. O Bayern sempre teve grandes equipes, né, e também é um gigante da Europa aí. E foram sempre duelos muito difíceis, né? Mas realmente é um clube histórico e foi mais um na minha história, né? E que eu tive a felicidade de poder jogar contra. E Ademir Maria? Tem 6 títulos, né? O Bayern, uma grande equipe, tenho visto todos os jogos, né? E hoje estou muito feliz de ter o Aloysio aqui porque a categoria dele em relação a tudo que ele fez pelo futebol está aí, né? O que ele está falando, né? É bom esclarecer que o Aloysio aqui, pelo que eu constatei, é o jogador, né, o ex-jogador que mais Champions League, gaúcho, né, que participou, né. Vamos a outro grande campeão aqui. E Champions League é um campeonato charmoso, né? E esse aqui? Liverpool. Contra o Liverpool eu não cheguei a jogar contra, dos sorteios, né, que saiu. Não cheguei a jogar contra o Liverpool, mas era sim como auxiliar técnico. E realmente jogar no seu estádio, aquilo que nós vemos aí, realmente é algo do outro mundo. Realmente uma torcida muito fanática, né, assim, muito fervorosa. Mas como atleta não joguei contra, mas sim como auxiliar. Como auxiliar técnico participou. E tem 6 títulos. 6 títulos? 6 títulos, né? Grande história do Liverpool, né? Sim. Aonde o Alisson, né? Se destacou, né? Eu acho que se destacou muito bem na equipe. Exatamente. Vamos a outro grande. Esse aqui Esse aqui com certeza o Aloysio tem história para contar.
Então, Barcelona foi o meu primeiro clube na Europa, né, em 88, quando eu saí. E tem uma história assim, muito interessante, eu queria contar aqui muito rapidamente. A minha ida para o Barcelona, o Inter fez não lembro se o Ademir Maria estava no plantel. O Inter fez uma excursão para a Europa, fizemos um torneio contra o Glasgow de Rangers, que era o time anfitrião na Escócia. E o Barcelona participou desse torneio, então era Internacional, Barcelona, Real Sociedad e o Glasgow Rangers. E naquela época era o Cruyff, treinava o Ajax. Nós ganhamos o torneio, fomos à final e ganhamos 2-1 do Ajax. Um ano depois o Cruyff foi para o Barcelona e fez uma equipe toda nova. E nesse jogo, por acaso eu joguei bem, como os meus colegas fizeram um grande jogo, e ele lembrou do Aloísio. Então o motivo da minha ida para o Barcelona foi realmente o jogo, né, contra o Ajax, que brilhou os olhos do treinador e por eu ter jogado bem também. E depois nós vamos contar melhor essa história, depois no último bloco. E Ademir Maria, quantos títulos e algo a falar? 5 títulos, né? E esse jogo que o Aloysio relacionou aí, falou, realmente eu estava lá, né? Eu estava na seleção e eu tive a oportunidade de jogar. Inclusive a decisão foi para os pênaltis, né? Lembra disso? E o Aloysio fez um grande jogo e teve a oportunidade, como ele mesmo falou, né? Eu acho que foi um trampolim para ele. Não foi porque realmente, né? Foi lá, viu o que ele estava fazendo dentro do Internacional até ali, depois dali ele demonstrou realmente quem era o zagueiro que poderia vestir a camisa do Barcelona como vestiu. Vamos a outro grande campeão aqui, ó, que também tem história, o Aloísio. Ajax. Ajax de Amsterdã. O Ajax cheguei a jogar numa fase sim, com aquele time jovem ainda, né, que o Ajax sempre, como faz agora, né, revelava grandes jogadores. Eu joguei contra o Seedorf, lá no início, né. Ainda não era o Kluivert, tinha outro atacante que era o Benny McCarthy, que era um sul-africano que depois foi para o Porto. Mas uma geração de ouro, né, aquela da minha época do Ajax, né, com jovens jogadores e realmente depois que foram jogar em grandes clubes, né, e jogadores que representaram as suas seleções, e realmente foi uma honra ter jogado contra esse time também. E quantos títulos? O Ajax tem 4 títulos. Eu tive a oportunidade de jogar amistoso, acho que tu estava. Nós estivemos na Holanda e depois nós jogamos lá em Glasgow. Sim, nós jogamos contra... Sim, nós ganhamos do Ajax, fomos à final. Vamos ao outro grande campeão aqui, por causa do tempo, né? Depois tem a homenagem para o Aloísio aí. Outro grande campeão, Manchester United. Manchester United, jogamos algumas vezes contra eles, sim. E sempre, né, são grandes clubes, né, com poder realmente muito grande. E tive a oportunidade de jogar contra ainda o David Beckham, né, antes de ir para os Estados Unidos. E joguei contra grandes jogadores. Cantona, nessa época era o Cantona, o Andy Cole, tinha grandes jogadores, e realmente era um jogo... O Aloísio tem história. Jogo duro aí. E aí... Tem 3 títulos. 3 títulos? 3 títulos. Vamos um pouquinho mais rápido para nós conseguir. Estamos bastante. Tem bastante história, o Aloísio. E aqui a Inter. Então, a Inter não nos calhou, como dizem os portugueses, né, nos sorteios, né, dos times italianos. Jogamos contra a Lazio, jogamos contra a Juventus, mas não Milan, teve a oportunidade. A Inter não, nem como treinador, nem como... Mas jogar contra os italianos é complicado. Sim, bastante. Marcação. Bastante. Um futebol bem aguerrido e com a qualidade também que são dos italianos. Quantos títulos? Tem 3 títulos, mas nessa época, né, eu acho que o futebol era futebol mais de cadenciado, mas também Sim, não era tanta como é a velocidade, né? Estratégia. Velocidade, exato. Vamos aí a outro, né? A Juventus. A Juve. A Juve também. A Juve, como atleta, não joguei. Joguei só contra numa eliminatória que nós perdemos. Acho que empatamos em casa e perdemos depois lá do gol contra eles. Perdemos 1-0, gol do Del Piero de falta. Tem 2 títulos. 2 títulos. Vamos esse aqui o Aloísio tem história para contar. Grandes jogos, né, pelo campeonato português, principalmente. Então, o Benfica é o grande rival, né, em Portugal. Grande rival do Porto, são os 2 grandes clássicos, né? Um do norte e outro do sul. Realmente
Podemos até comparar um pouco aqui com o nosso Grenal aqui, realmente os dois, um é azul e outro branco, o outro é vermelho, e realmente foram grandes jogos. O Benfica também sempre contratou grandes jogadores brasileiros. E logo nós vamos mostrar aí. E tem muitas histórias aí de Porto Benfica, Benfica Porto. Dois títulos. Dois títulos. Vamos a outra agora. Chelsea não. Chelsea como... Sim. E como é que eram os jogos contra os times ingleses? Chelsea, nós fomos o Porto ganhando não foi o Chelsea não estava na chave. Não, Chelsea não. Jogos contra os times ingleses? Sim, é difícil, bem complicado. Quantos títulos, né? 2 títulos. 2 títulos. Ó, esse aqui, Nottingham Forest. Não, só conhecia de nem amistoso, nada. Mas é um grande clube. Foi 2 vezes, né? 2 vezes, tu vê. 2 vezes com história. O time tem história, né? História. E hoje não é um time de elite, né, do futebol. Exatamente. Vamos a outra aqui por causa do tempo. Ó, Porto, essa é outra camisa do Porto, né? É uma das camisas, acho que é a número 2, talvez a 3. Sim. Talvez a número 2, que é essa cor que eles lançaram. Mas o Porto nós vamos contar a tua história, né? São muitos títulos logo a seguir, né? O Luiz teve muitos títulos pelo Porto, nós vamos em breve contar a história. Quantos títulos? 2 títulos. Vamos aqui a outros. Agora, olha aqui, Borussia Dortmund. Seu Borussia também não. Eram times alemães, eram jogos sim, é um grande clube e é um grande time, realmente uma grande força do futebol alemão. Quantos títulos? 1 título. Vamos a outro. Celtic. Esse chegou a... Essa é uma boa recordação, que nós ganhamos a Taça UEFA em cima do Celtic, que foi um 3-2, um jogo espetacular. O jogo foi em Sevilha, né, a Taça UEFA, e foi realmente um jogo... Esse jogo eu estava... fazia parte da comissão técnica, só que eu não fiquei no banco, eu fiquei na arquibancada, atrás e junto com o pessoal dos torcedores do Celtic, que realmente é um jogo muito emblemático também, e memorável. Também um título. Um título. Agora a maioria é um título aqui. Vamos para ó. Hamburgo. Esse é o Hamburgo. É. Também, só de conhecer contra a história, times de Alemanha jogou contra poucos? Foram poucos. A Alemanha... Bayern, acho que foi o Bayern, né? Depois o Hertha de Berlim, sim, como jogador. Acho que foi isso. Ademir Maria? Um título, né? Um título. Tive a oportunidade de fazer uma excursão pela Alemanha e jogar contra eles. Steaua Bucareste. Seu time romeno é bom time um dos grandes clubes lá, que teve uma geração muito boa da Romênia. Inclusive joguei com um jogador que passou lá pelo Benfica, depois esteve no Porto. Realmente tinha uma escola, é um grande clube, né? Uma grande referência. Um título, né? Um título. Agora só somos um título, né? Como a gente tem aqui, agora vamos, time da França, campeão. Apareceu um time da França, campeão. Esse é o Marseille, Olympique de Marseille. Olympique também não. Os times franceses da minha época de jogador, depois como treinador também. Na nossa chave não saiu. Nós jogamos contra pegamos o Lyon, naquela fase boa lá, nas quartas de finais, já com um grande time. Mas o Olympique é um time de... É o único, eu acho, que foi campeão da Champions League, né? Porque o PSG é um time que tem um grande nome, mas não conseguiu ser. Não tem título. Que nem o City, né? Também. Exatamente. Campeão. Um título também. Um título, Ademir Maria. Um título. Se tiver alguma história para contar, Ademir Maria? Sim. Contamos aí. Meus histórias são... Feyenoord. Feyenoord. Da Holanda. Feyenoord, eu era jogador. Numa fase da Champions nós pegamos, era do nosso grupo, eu tinha um grande time. E a história desse clube, né, os torcedores são o pessoal que trabalha nas usinas de carvão, então tem aquele pessoal mais agressivo, assim, e torce muito, e jogar lá é muito complicado. Complicado, né? E nós jogamos em casa o primeiro jogo, e nós ganhamos 1-0, e o jogo estava passando para a Holanda direto. Aí tinha um zagueiro capitão que chamava de Wolf, que era o Lobo, né? Ele usava, naquela época ele usava um brinco assim, né? E o nosso zagueiro, né, que era o Zé Carlos, que era um brasileiro,
no confronto da bola na área e tal, ele fez um movimento, puxou e rasgou o brinco e rasgou a orelha desse jogador, do Wolf. Aí ele saiu, né, sangue, não sei o que, só que tava passando paulando, só que nós íamos jogar lá. Cara, o jogo lá foi coisa de maluco, assim. Quanto que foi? Foi 0-0. Sim. O nosso treinador colocou lá uns 5 lá atrás, só um na... Cara, e eles tinham os dois zagueiros, tipo baixinho, mas nós tínhamos um Vocês atacante. conseguiram eliminar? Nós eliminamos, nós conseguimos aguentar o 0-0, levamos um massacre assim no início, né? Mas o jogo foi terrível. E quantos pela Um título, né? títulos? Vamos lá. Feyenoord, Aston Villa, Aston Villa. os times ingleses. É um dos grandes, né? Um dos grandes né? Hoje não é tão, mas tem camisa, tem histórico, né? Realmente. Quantos títulos? Um título também. Vamos ver se esse aqui, o PSV, Eindhoven. ao longo. PSV. Não, PSV nunca E Ademir Maria. joguei. Também contra. nunca. Nós joguei lá, nós jogamos só contra o Ajax, né? PSV Eu também. tenho um título também. Um título. E esse aqui seria o último campeão da Champions League, né? Estrela Vermelha. Estrela Vermelha. De Belgrado, né? É, de Belgrado. Belgrado. Na época da fase do... Chegou a enfrentar. Na fase, não, mas na fase dos grandes jogadores que foram para Real Madrid, para Espanha, para Itália também. Acho que nessa época Um título tem. desse time. Um título. Então, nós encerramos as histórias dos campeões da Champions League através das camisetas. Eu tive o auxílio aqui posso dizer, o maior especialista aqui do estado, né? Várias participações, né, Luiz? Ajudou nós. O Ademir Maria também, com o seu conhecimento. O Ademir né? tem um vasto conhecimento ali. Também ajudou. E nós apresentamos os campeões da Champions League. Nós vamos aos comerciais e em breve retornamos com o bloco Torcedor Campeão.